Olá! Hoje vamos explicar como aconteceu a Guerra dos Holandeses no Brasil. Mas para isso, temos que voltar no tempo, mais precisamente no ano de 1578, onde tudo começou. Em 1578, aconteceu o desaparecimento do rei português Dom Sebastião, no norte da África. Não se sabe ao certo o que aconteceu com ele, mas Portugal ficou sem rei, o que gerou uma grande disputa pelo trono. Contudo, quem assumiu foi o seu primo Felipe II, que já era também rei da Espanha, formando assim a União Ibérica em 1500. Ao assumir o trono, o rei Filipe proibiu todo o comércio entre os holandeses e as colônias espanholas, incluindo o Brasil, desfazendo assim uma relação de comércio que havia entre a Holanda e o Brasil desde o século XVI. Mas por que essa implicância do rei Filipe com a Holanda? A República das Províncias dos Países Baixos, que hoje é chamada de Holanda, pertencia à Espanha até o ano de 1579, um ano antes da União Ibérica. Ao se tornar independente da Espanha, a Holanda também se torna inimiga da mesma, mas os holandeses não ficaram satisfeitos com a decisão do rei Filipe e reagiram. Em 1621, criaram a famosa Companhia das Índias Ocidentais, que tinha como objetivo principal recuperar o domínio do açúcar. Em 1624, eles tentam a primeira invasão no Brasil. O objetivo deles era invadir a capital, ou seja, Pernambuco, e assim ter o domínio sobre todo o Brasil, mas isso não dá certo, pois a Espanha envia a maior frota naval já enviada pelo Atlântico para a América. Eles expulsam os holandeses da Bahia e no ano de 1625 termina a primeira invasão holandesa no Brasil. Em 1630, os holandeses ou flamengos, como também eram conhecidos, fazem uma nova tentativa de invasão. Dessa vez, obteram sucesso, atacaram Olinda, a capital de Pernambuco, e o porto de Recife. Porém, durante 7 anos, eles foram obrigados a lutar com os portugueses, brasileiros e espanhóis, para estender seus domínios às capitanias vizinhas. Em 1637, a Companhia das Índias Ocidentais envia um governador para dirigir seus negócios no Brasil. A escolha recaiu sobre João Maurício de Nassau, ou simplesmente Conde de Nassau. O governo de Nassau mudou a relação da Companhia das Índias Ocidentais com os senhores de engenho. Onde havia rivalidade, virou parceria. Ele permitiu empréstimos aos colonos para a reconstrução dos engenhos e permitiu também que os lusos brasileiros ficassem em suas terras, se assim desejassem, mas na condição de se tornarem súditos da Holanda. Boa relação acaba em 1644, quando Nassau é demitido porque a Companhia das Índias Ocidentais tinha um novo entendimento de como deveria ser essa relação. Isso porque a Holanda estava envolvida na Guerra dos 30 anos, e isso exigia dela recursos financeiros, então eles começaram a exigir que os impostos concedidos no governo de Nassau fossem pagos imediatamente. Os colonos não aceitam, e isso gera uma hostilidade entre senhores de engenho e o domínio holandês. Aí começa uma guerra, mas vale ressaltar que isso acontece no ano de 1645. É a chamada Insurreição Pernambucana à União Ibérica. Já havia acabado 5 anos antes. Portugal, com a ajuda da Inglaterra, já havia alcançado a restauração do trono português. Essa insurreição vai de 1645 a 1650. Depois de muitos conflitos e um grande desgaste por parte dos holandeses, um tratado de paz é assinado e os holandeses se retiram das terras brasileiras. Eles dirigiram-se para as Antilhas e lá montaram uma grande produção açucareira, que em pouco tempo passou a concorrer com o açúcar do Brasil, provocando a queda da exportação brasileira. Mas o açúcar continuou sendo produzido no Brasil e sendo o produto mais importante, mas não na mesma proporção de quando Nassau governou.